Oi pessoal, Palavrão no ar número 0. Guilherme Shibata. Cleusa Secato. E nós somos o Palavrão. Curta e comenta, compartilha, se inscreve, chama todo mundo para ver, ativa a notificação e conversa com a gente durante a semana. 3 programas, quartas, sextas e domingos. No de hoje, a gente vai explorar o número 0. Roda a vinheta, gordinho? Vai, zumbido. Tudo bem, pessoal? Vamos que vamos. Esse é o nosso número 0. Aproveitamos essa oportunidade única, porque a gente só vai ter um número 0, certo? Para explicar para vocês o que é o número 0 de um jornal. A gente está trazendo aqui para a linguagem do YouTube, mas a gente quer conversar com vocês sobre o jornal, sobre como se ler um jornal, como se observar o jornal, seus colunistas, editores e tudo que se passa nesse mundo. Claro que o mundo de hoje tem muito mais sobre a internet, sobre fake news, e tudo isso, mas tudo isso ajuda a gente a lembrar que a gente está no mundo de informações e a informação tem que ser olhada com cuidado. Né? Então a gente escolheu esse tema para ser o nosso número 0. Número 0. Explique. Vamos lá. O termo número 0. O que é isso? É um número de prova, gente. Quer dizer, quando se vai criar um jornal, um novo periódico ou coisa assim, se costuma fazer o quê? Testar a letra, a fonte, testar o tamanho das manchetes, a disposição das imagens, principalmente na capa do jornal, né? E esse acaba sendo o piloto, o primeiro número produzido, por isso o número 0. Aqui, para nós, é o programa número 0 que vai aproveitar esse nome para fazer intertexto, porque a gente está testando o quê? Conteúdo, jeito, informação, informatividade, intertexto e uma série de questões relacionadas à nossa comunicação aqui entre você que está aí e a gente que está aqui desse lado, e a gente quer que isso rode muito, se construa muito, que você comente, curta, compartilhe, converse com a gente sempre, pessoal. Qualquer coisa que você perceba que pode intertextualizar, conversa conosco, a gente vai responder aí para você. O que a gente tem de bacana para falar no número 0, Shibata? Eu vi que você está com um livrinho na mão aí. Vamos falar por quê? Diz, que coincidência! O livro se chama Número 0. Conta para nós um pouquinho dessa história. Livro do Humberto Eco, para quem não conhece. Quem te deu esse livro? Comprei. Mentira. Fui eu que dei? Comprei, gente. Mentira, fui eu que dei. A Cleusa que me deu e insistiu que eu trabalhasse com ele. É um grande livro mesmo, né? Ela que conhece bastante, de nada. Né? Esse mundo do jornalismo. Mais do que ela, acho que só Humberto Eco. Humberto Eco sempre se vão mais do que ela, só Humberto Eco. Um pouquinho só, gente. Só um pouquinho. Né? Esse teórico, filósofo, de tudo. Linguista, semiólogo. Um grande intelectual italiano. Morto recentemente. Esse é o último livro dele, se não me engano é isso, né? O último livro dele. Publicado em vida. E depois fizeram um trailer policial, né? Sobre um jornal que vai surgir, só que é um jornal feito para difamar os outros, né? Tem um cara que contrata uns personagens meio losers, assim, uns caras que estão lá meio sem emprego e tal, e fala para você, você não tem que fazer um número assim. E quando esses personagens se dão conta, eles percebem que estão numa editora que está fazendo um jornal para difamar os outros, certo? E aí o Humberto Eco pensou, isso ele fala nas suas reportagens, em fazer um romance com o pior do jornalismo. Né? Então ele brinca, ele era um homem muito de redação, ele ficou muito tempo escrevendo para jornais, dentro das redações dos jornais, então ele sabia, ele fez um manual do mau jornalismo. Né? Então é bem legal pensar isso, e esse é o número 0 que vai sair desse pessoal que está escrevendo lá. Por isso o nome, por isso a gente está intertextualizando aí. E a gente pensou muito, né? Porque hoje a gente está muito ligado à questão da informação. A gente está tendo uma eleição aí, essas agências que vão fazer a checagem dos fatos, de tudo, está muito preocupado com isso. Então vejam, Humberto Eco está escrevendo de um mundo que ainda não tem isso, né, nesse romance. A gente está falando do jornalzinho mesmo, aquele impresso. Agora imagine isso voltado às redes sociais, né? E esse é o nosso mundo. Né? Eu tenho uma ideia disso, né? Que daqui a pouco isso vai ficar tão banalizado que talvez o Facebook, o Instagram ou o mundo da internet perca um pouco da força e os jornais voltem como fonte de checagem para as coisas, né? Talvez para o pessoal que quer e procura mesmo informação quente ou informação que busque pelo menos fatos checáveis.
Mas o pessoal, né, e eu estava falando ontem sobre isso, tem gente que quer realmente uma opinião que não contradiga, que seja, né, que vá em direção do que ele está fazendo, o que ele está falando, e só confirme o que ele quer. Então ele está pouco se importando se aquilo é verdade ou mentira. O que você acha disso? A internet, o jornal e esse número zero aqui, Cleuzinho? Olha, Chiba, você falando assim, acho que dá pra gente ir recortando, costurando, tendo ideia, fazendo analogia, né? E pensando principalmente no que é fake news e no que é pós-verdade, que são duas coisas que estão muito em evidência neste ano que tem eleição no Brasil, já em outras eleições passadas aí em outros países, como nos Estados Unidos, como na França no ano passado. Quer dizer, o Facebook e outras redes começaram a se preocupar ou a voltar os olhos para que efeitos as fake news podem ter, né? E quando a gente fala de pós-verdade e fake news, tem que lembrar que elas são coisas diferentes. Fake news tem a ver com uma ideia de gerar um fato ou gerar uma notícia sem que ela seja verdadeira. Pós-verdade é a opinião ou é o tipo de narrativa em que eu acredito e não importa que a ciência tenha provado o contrário, por exemplo, né? E o que é legal perceber? Que quando Humberto Eco vai coletando isso de pior dos seus personagens, ele também vai coletando um certo fatalismo e revelando, porque tem um personagem em determinado momento que diz assim, olha, mas eu acho que essa história do celular não vai dar certo, porque as pessoas daqui a pouco já vão ver que elas não precisam ficar ligando umas para as outras o tempo todo, elas não querem trocar o face-to-face por uma ligação, por uma mensagem, e vão ver que suas contas telefônicas vão ao espaço de tão caras, né? E na verdade a gente tem justamente o contrário hoje, uma popularização dos aparelhos, dos tablets, dos smartphones, enfim, e a gente consegue cada vez mais se comunicar pagando menos. Então olha como é o fatalismo às vezes, né? E tem um ponto bem importante, pessoal, quando se fala num número zero e numa linha editorial de um jornal, que ele também cita, acho que é lá na página 55, né? Em que ele vai tratar da coisa da seguinte maneira, ele diz, a gente pode opinar e mostrar a linha editorial de um jornal sem necessariamente dizer que o jornal pensa isso. Como é que faz? Você relata um fato, coloca alguém que tenha falado sobre esse fato que você entrevistou na rua e em seguida, por último, você coloca a pessoa ou a opinião de alguém que você entrevistou na rua que você quer que condiga com a do jornal, né? Então é um mecanismo de dizer, bom, o que prevalece? O que fica por último é aquilo que arremata como se fosse uma constatação sobre o fato. Então, isso é perceptível, gente, nas linhas editoriais e a gente precisa ficar muito esperto, fazer depuração, fazer filtro, por isso que a gente quis trazer aqui como intertexto um número zero para leitura e fazer um programa número zero, né, Chibá? E vocês vão ver aqui no Palavrão que a gente preza muito pela informação e pela diversidade da fonte. Perfeito. E é isso a grande importância que eu acho que o Humberto Eco traz aqui, né? Qualquer palavra, qualquer discurso vai ter um viés ideológico por trás. Não estou falando de partido político, mas de ideia, de concepção de mundo de quem escreve. Então você tem que procurar várias fontes para isso, né? O Palavrão está muito imbuído em fazer com que as pessoas vejam isso, como é importante isso. Né? Até porque ideologia e língua estão casadinhas aí lado a lado muito antes de qualquer partido político. Não é isso? Fechou? Grande, número zero? grande. Número zero. Sorte pra gente. Obrigado, gente. Olha Se inscreve aqui, aí, ativa a notificação, curte, comenta, compartilha. Quarta, sexta e domingo. A gente sempre está aqui. Tchau, Palavrão.